que a cada ponto x associa o valor f de x mais g de x, tá? Então, então o que acontece? Aqui, dx, bom, isso aqui é, por essa forma, essa quadratura é A0 aplicado em f mais g de menos 1, mais A1 vezes f mais g de 0, mais A2 vezes f mais g de 1. Sim? Só que o que é f mais g? Bom, isso aqui é exatamente igual a 0. E, por definição, f mais g de 1 é g de menos 1. Por definição, que é g de 0 é f de 0. E, de novo, isso aqui é 2 vezes f de 1 vezes mais g de 1. E, portanto, isso aqui é exatamente igual a 0 f de 1 mais A1 f de 0 2 f de 1. Isso terá ser f de menos 1 e f de 1 aqui, mais A0 f de, g de menos 1 mais A1 g de 0 mais A2 g de 1. E o que é isso? Agora, isso aqui é exatamente isso é a forma de quadratura que a gente usa para calcular a integral de f de x, né? Isso aqui é exatamente a forma de quadratura que a gente usaria para integrar g de x de x, né? E a soma dos dois. Isto é, se a gente integra soma, usando a forma de quadratura como essa, isso é a mesma coisa que usar a fórmula para integrar uma e outra e somar no final, né? E, portanto, a gente pode pegar qualquer polinômio que é uma soma. Bom, isso aqui mostra que a integral de menos 1 a 1 de C0 mais C1x mais C2x ao quadrado mais C3x ao cubo vai ser aproximada. Bom, isso aqui é exatamente igual. C0, integral de menos 1 a 1 de x mais C1, integral de menos 1 a 1 de x dx mais C2, integral de menos 1 a 1 de x ao quadrado dx mais C3, integral de menos 1 a 1 de x ao cubo dx, né? E, quer dizer, usar a forma de quadratura para isso é a mesma coisa que usar a forma de quadratura para cada um dos monômios, né? O monômio 1 aqui, o monômio x aqui, o monômio x ao quadrado aqui, x ao cubo aqui, e somar tudo. Então isso aqui é por isso que basta fazer forma de quadratura para cada um desses caras quer dizer, para uma forma de quadratura que seja exata para cada um desses monômios, ela vai ser exata para todos os polinômios de grau menor ou igual a 3. Tudo bem? Bom, se vocês não falam comigo, como eu não vejo ninguém, nem vejo a mim mesmo, na verdade, eu fico meio deprimido, mas eu continuo aqui, tá? Beleza, pode continuar. Tá, obrigado. Você pode repetir um pouco de novo a primeira? Porque eu estava tentando gravar aqui na minha própria tela. Aí eu perdi um pouco. Aí ajuda. Eu estou gravando aqui na minha própria tela. Você está gravando? E você vai... Eu posso mandar essa gravação depois, talvez? Para eu botar no mudo? Eu acabei de baixar um aplicativo grátis aqui, eu não sei quanto tempo vai durar a gravação. Se der para gravar, eu te faço. E alguém mencionou uma gravação que eu podia fazer nativa aqui do meu iPad? Tipo, você arrasta o clique direito, superior, para baixo assim. Ups, não, o direito, né? Ok. Aí... não era para aparecer um gravador de tela ali. Mas se você for no ajustes, você tem que adicionar a parada da gravação aqui nos ajustes e acho que vai. E aí eu gravo o que está rolando na minha tela, é isso? Isso, exato. Ô professor, se você quiser, eu tenho
E você grava, é, Gravo tudo. já que você está um minutinho, eu preciso tentar ver se eu consigo. Quem que estava me ajudando a fazer isso aqui? O que eu tenho que procurar aqui? Deixa eu ver no meu iPhone. Control Center. O Center. Customize, Reset, Control Center.
Então tem que fazer a factorização Sim, de seu x professor. à 4. Repete aí. É, A factorização, licença, tá? professor. Pergunta. No enunciado da prova, ele falava para não usar f de zero. Eu posso fazer isso mesmo? Não, tudo bem, tudo bem. Desculpa, peraí. Oi? No enunciado da prova, tipo, entre parênteses, ele Desculpa. falava não use f de zero. Não, tudo bem. Você tem toda a razão. Tá? Você tem toda a razão. Então, Então, eu vou dizer que isso aqui é menor ou igual. Bom, nesse caso, eu vou, né? Então, tudo bem. Eu poderia falar que isso aqui é menor ou igual. Então, eu vou usar. Eu acho que ele está pedindo para não usar o valor de f. Isso, tá. Mas eu não vou usar. Eu não ia usar isso. Tá?
a fórmula do erro desse polinômio, que é o polinômio de grau menor ou igual a 3. E, portanto, aqui você tem que fazer 4 derivados e aqui você tem que dividir por 4 fatorial. Tá, entendi, professor. Quer dizer, porque com essa tabela aqui, como você encontraria o polinômio de grau menor ou igual a 2? Quer dizer, essa tabela aqui é uma tabela que tem 4 pontos e, portanto, você está encontrando o polinômio de grau menor ou igual a 3. Tudo bem, quer dizer, que o fato de que esse polinômio tem grau 2, bom, é um fato, mas ele é o único polinômio de grau menor ou igual a 3 que funciona. Tudo bem? Entendi, professor. Obrigado. Então, falou. Ok, então a gente terminou. Alguma pergunta mais sobre esse questão 2? Então tá, então vamos ver a questão 3. Quantas pessoas ainda estão por aí? Só para eu ter uma ideia. Tem umas 70, 65. Ok, então bom, são todos bem-vindos aí, continuam bem-vindos. Então tá, então. Ô, professor, Oi, fala. a fórmula do erro, eles geralmente sempre dão na prova? Ninguém vai. Quer dizer, não tem por que vocês terem isso decorado, né? Aí, vocês estudam bastante, a gente acaba decorando, mas a gente dá, não tem por que não dar, né? É que tem aquele erro dos métodos de integração também, que daí Não, tudo bem, muda. mas você veja que a gente não precisou usar eles, então não estão dados aqui, entendeu? Então, em geral, a gente dá as fórmulas que a gente vai precisar usar na prova. Se precisar, Se posso estudar. precisar, bom, quer dizer, fórmulas desse tamanho aqui, não tem por que você lembrar qual é a fórmula do ponto médio, entendeu? Tá Uhum, aqui, tá bom? Então, a gente não está testando a qualidade da sua memória exatamente nesse momento, tá? beleza. Falou. Então tá, então questão 3, aproxime a mesma função, x à quarta, por um polinômio de grau menor ou igual a 3, de forma a minimizar esse erro quadrático aqui, no intervalo menos 2 a 2. Aliás, que é exatamente o intervalo do anterior, utilizando os polinômios ortogonais, esses aqui, que são ortogonais no intervalo menos 1. Tá? Então, bom, para começar, já seria bom a gente fazer uma mudança de variáveis para encontrar os polinômios ortogonais de menos 2 a 2. Tudo bem? E como a gente faz isso? Bom, então tá. Então vamos lá. Questão Q3, né? Q3, tá. Item A. Tem dois itens? Ah, não, só um item, né? Então tá. Bom, aproximar f de x igual a x à quarta por um polinômio de grau menor ou igual a 3. Segundo, bom, aproximar nesse caso aqui quer dizer aí. Tá? Segundo o produto escalar FG é igual a integral de menos 2 a 2 de f de x, g de x, dx. Então, vou parar um segundinho aqui, vou perguntar, todo mundo entendeu por que eu mudei esse enunciado aqui para aquilo que eu acabei de escrever lá? Aproxime por um polinômio de grau menor ou igual a 3 de forma a minimizar esse integral aqui. O que é esse integral aqui? Esse integral aqui é a norma da diferença de f com g ao quadrado, a norma ao quadrado, quero dizer, né? E a gente está tentando minimizar uma norma ao quadrado, e essa norma vem daquele produto interno que eu escrevi lá agora no caderninho ali. Tudo bem? Alguém quer que eu explique isso melhor? Tá, não, tá certo. Alguém mais? Então Tudo certo, professor. toda vez que você vê alguma integral, minimizar, aproximar, minimizando uma integral assim, isso é papo brabo de professor de cálculo numérico que quer, bom, te cansar, tá? E aí você não precisa se cansar e falar assim,
toda vez que eu estou minimizando uma integral, sei lá o que, de alguma diferença ao quadrado, o que eu estou fazendo, na verdade, é fazendo o MMQ para um produto escalar, e o produto escalar é exatamente o produto escalar da integral aqui de menos 2 a 2. Tudo bem? Então tá. Então agora que eu revelei esse segredo dos professores de cálculo numérico, vamos lá continuar. Então tá bom. Então vamos, quer dizer, polinômios, tá. Então polis ortogonais em menos um, desculpa, em menos um são 1x ao quadrado menos 1/3 e, como é que é o negócio? 3x ao cubo sobre 5, é isso? Não, não é isso. É x ao cubo sobre... É x ao cubo menos 3x sobre 5, se eu não me engano. Tá. X ao cubo menos 3x sobre 5. Tá bom? E aí, como é que eu produzo polinômios ortogonais em outro intervalo? Então, eu faço a seguinte coisa, eu faço o intervalo menos 1 a 1, e aí encontro uma função que sai do intervalo que eu estou procurando para o intervalo onde eu tenho as coisas, tá? Então, essa setinha aqui, então eu vou chamar isso aqui de... Aliás, deixa eu fazer... peraí. Eu vou chamar essa variável aqui de t ao quadrado, t ao cubo, menos 3t, tudo bem? Então, a variável aqui vai chamar t e a variável aqui vai chamar x, porque, bom, a gente integrar as coisas com relação a esse x aqui depois. Tudo bem? Então, eu tenho os polinômios ortogonais no intervalo menos 1, 1, e eu quero no intervalo menos 2, 2, e então eu vou fazer uma função que sai de... Bom, uma função não. A função linear que sai daqui e chega onde eu tenho os polinômios ortogonais. Tudo bem? Então, eu vou escrever aqui t de x é igual a o quê? Bom, qual é a função linear que leva o intervalo menos 2, 2 ao intervalo menos 1, 1? Bom, essa é bem fácil, é a função x sobre 2. Tudo bem? Então tá, então, bom, portanto, os 4, né? 4 primeiros polis ortogonais em menos 2, 2 são exatamente esses aqui, só que toda vez que você vir t, você bota x sobre 2. Então, são 1 x sobre 2, x sobre 2, x ao quadrado sobre 4 menos 1/3, e x ao cubo sobre 8 menos 3x sobre 10, né? 2 vezes 5. Tudo bem? Ok, gente? Tudo tranquilo até aqui? Bem, agora eu vou querer fazer... Bom, agora eu vou querer projetar. Então temos que projetar, projetar x à quarta no espaço gerado por esses caras aqui. Tá bom? Mas como esses caras são ortogonais, quer dizer, como a base 1, x sobre 2, x ao quadrado sobre 4 menos 1/3, x ao cubo sobre 8 menos 3x sobre 10 é ortogonal. Aliás, é bom. Então só para... Deixa eu voltar aqui, para verificar, tá? Quer dizer, de novo, né? Por que não? Só para um teste de realidade aqui, para saber se eu fiz o negócio certo aqui, você pode muito bem pegar esses polinômios aqui, verificar. Então, deixa eu deixar um recadinho aqui, né? Verificar que
só para estar desconfiado que talvez não fosse assim, fosse no outro sentido, sei lá, que esses polis são ortogonais mesmo, tá? Mesmo. Isto é, por exemplo, né, calcular a integral de -2 até 2, por exemplo, bom, em tese teria que calcular o produto desse com esse, desse com esse, desse com esse, de todos os pares aqui, né? E descobrir que está tudo dado a zero. Mas olha só, quer dizer, uma maneira de economizar trabalho aqui. Quer dizer, esse polinômio de grau 0, né, e esse polinômio de grau 2 só tem termos pares. Então, essa função aqui é uma função par, essa função aqui é uma função par. Enquanto que essa função aqui, x sobre 2, é a função x ao cubo sobre 8 menos 3x sobre 10, só tem graus ímpares e, portanto, são funções ímpares. Tá? Então, que x ao quadrado e x ao cubo sobre 3, x ao cubo sobre 8 menos 3x sobre 10 são perpendiculares a x ao quadrado menos 4 e 1 é fácil, porque é só uma questão dessas funções serem pares e essas outras duas aqui serem ímpares. Tá bom? Então, isso é óbvio. Então, uma coisa que você poderia calcular é calcular a integral. Bom, aí a gente teria que verificar que esse cara aqui e esse cara aqui são ortogonais. Bom, são ambos pares. Tá? Então, a gente teria que calcular a integral de 1 vezes x ao quadrado dividido por 4 menos 1/3, desculpe, de -2 a 2 e verificar se isso aqui é ou não igual a zero. E, bom, tem que fazer a conta e ver que de fato dá zero. Aí, tudo bem, eu acertei. Quer dizer, eu fiz a função na direção certa, esse tipo de coisa. Tá? Tudo bem? Professor, fica com só uma dúvida só. Fala. Que eu tava pensando durante a execução dos exercícios. Se eu fizer do t pro x, que eu posso fazer também sem problema. Pode. Daí eu tava com a dúvida que se eu teria que calcular o jacobiano no meio da fórmula, no meio da integral. Só que esse jacobiano vai só ser anulado depois, certo? Não preciso considerar. Bom, eu não entendi exatamente qual jacobiano do que você vai fazer. Porque- Bom, tem uma derivada aí. O problema é que, quer dizer, se você fizer isso no sentido oposto, você não vai obter polinômios ortogonais de -2 a 2, entendeu? Eu botei de -1 a 1, mas depois só transformar de volta para -2, 2. Tudo bem, aí você vai obter exatamente esses polinômios que estão aqui. Isso, tá, não, E beleza. eles têm que ser. Bom, e aí uma maneira, quer dizer, eu não sei como você obteve esse polinômio. Desde que você tenha obtido um conjunto de polinômios, eles têm que ser ortogonais uns aos outros. Então, por que não verificar que esse aqui é ortogonal a esse, com esse produto interno aqui, entendeu? Por exemplo. Aí você faz a conta e vê que esse negócio dá de fato igual a zero, aí você fica feliz, falando, eu não sei bem como é que eu fiz e como é que eu descobri esses caras aqui, mas eles são de fato ortogonais, então deu certo. Tudo bem? Certo. Quer dizer, eu não entendi muito bem como que você está propondo obter esses polinômios fazendo a função no sentido oposto, entendeu? Mas desde que você faça as contas, faça mudança de variáveis, etc e tal, integra, se você conseguir polinômios que são ortogonais, bom, você fez certo, pronto. Tudo bem? Certo. É que eu só pensei em usar o t de -1 a 1, só mudando no interior da função, digo... Essa daqui? Isso, no caso que era x igual a 2tx, que daí meu t vai de -1 a 1, que é o x menos 2, 2. Não, tudo bem, quer dizer, Entendi, tudo bem, é a mesma coisa, tá? Então tá, posso continuar? Professor, eu fiquei com uma dúvida meio parecida com a do Guilherme, porque eu não sei se o processo que eu fiz está errado, mas, tipo assim, porque a função que puxa x para o t é uma ax mais b, certo? Então, tipo... Desculpa, a função daqui para cá Não. A função de x para t seria uma função do tipo at mais b, certo? AT mais B. Isso. E aí, se a gente faz um sistema com isso, ou seja, menos at mais b sendo igual a -2 e at mais b igual a 2, a gente vai chegar que o coeficiente que multiplica o t é 2 e não 1/2. Isso, mas olha só, quer dizer, se t é x sobre 2, então x é 2t. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que
x é igual a 2t. Ou que você quiser que x e t é igual a 2t. Então, a mudança de variável no sentido oposto é essa aqui, mas eu queria não falar dessa mudança de variável nesse sentido, porque a mudança de, quer dizer, a maneira certa de fazer isso aqui é que você tem os polinômios ortogonais aqui, e aí você faz a função da onde você está procurando para onde você já tem, de onde você está procurando para onde você já tem, e aí troca as variáveis, é só isso. Né? Toda vez que você escreve essa função, essa variável que você tem, é a que aparece aqui, você escreve em termos de x, né? E aí toda vez que você vir xt aqui, você troca por x sobre 2. É isso. Tá? Então essa aqui é a receita de bolo para fazer esse negócio funcionar. Então olhar para esse cara aqui, eu vou até apagar aqui, porque eu não quero olhar para esse cara aqui, porque eu não quero fazer isso desse jeito, porque não é, quer dizer, se fizer desse jeito, você vai ter que fazer e voltar para o outro lado de qualquer jeito, entendeu? Quer dizer, entre outras coisas, você obteve esse polinômio aqui, Uhum. então tá certo. Mas, quer dizer, essa aqui é a maneira mais eficaz, eficiente e direta de fazer esse negócio. Você tem os polinômios aqui, nessa variável t, e aí você faz uma função, a única função que sai de onde você quer para onde você já tem e faz essa troca de variáveis, tá? Tá bom, beleza, obrigado. Falou. Então tá, como essa base é ortogonal, então tá. Então aí a gente deu uma verificadinha lá, a gente descobriu que essa base de fato é ortogonal, tá tudo certo. Então tá, segundo, peraí, segundo o produto escalar esse 1 aqui, tá? Fg é igual a integral de menos 2 até 2 agora, menos 2 a 2 de f de x, g de x, dx, né? Vamos, quer dizer, bom, então como, tudo bem aí? Alguém quer perguntar alguma coisa, não? Então, por que a base é ortogonal? Então, né, então é a projeção de f, né, de qualquer f que seja, no espaço gerado por isso aqui, é simplesmente a soma das projeções em cada uma das 4 direções. Então, eu vou dar nome. P0 de x é igual a 1, P1 de x é igual a x sobre 2, P2 de x é igual a x ao quadrado sobre 4 menos 1 terço, e P3 de x é igual a x ao cubo sobre 8 menos 3x sobre 10, né? E aí, a projeção em cada uma dessas direções então, o que eu estou falando é que a projeção G, né? Então, G, né, de x, que é a projeção, então só para projeção de f, né, é igual à projeção de f na direção 1, que é f na direção 0, que é f vezes p0 dividido f vezes p0 dividido por p0 vezes p0 de x, né, mais a projeção na direção 1, que é f vezes p1 sobre P1 vezes P1 de x, mais f projetado na direção P2 dividido por P2. Desculpa, gente. Tá ficando cada vez pior, né? P2 vezes P2 de x, e por fim, f P3 sobre P3 vezes P3 de x. Tudo bem? Então, projeção
MMQ, em geral, você tem que resolver o sistema normal, etc. e tal. Mas a gente viu que se, né, a gente escolhe uma base ortogonal, então é tudo de bom, porque aí, em vez de resolver o sistema normal, você não tem que resolver nada, basta você projetar em cada uma das direções, né, essas 4 projeções, que em cada uma das direções, P0, P1, P2 e P3, e aí somar tudo. Pronto. Tá? Tudo bem? Bom, mas eu escrevi isso desse jeito pelo seguinte motivo, né? A gente vai, quer dizer, o que aparece aqui é os produtos escalares de f, o que quer que seja f que está projetando. No nosso caso, f de x é x à quarta, tá? Mas aparecem os produtos escalares de f com P0, de f com P1, f com P2, f com P3. Tá? Mas, como o polinômio P0 e P2 são pares, né? E o polinômio P1 e P3 são ímpares, né? Isso é informação adicional que, nesse caso, como a função, então, como a função f de x, nesse caso, é x à quarta, é par, f é ortogonal a toda função ímpar. E, portanto, né, portanto, as projeções nas direções P1 e P3 são zero. Né? Então, esses dois caras aqui não precisam ser calculados. Então, tudo que a gente tem que calcular é esse cara aqui e esse cara aqui. Tudo bem? Então, G de x, então G de x é igual. Bom, acho que eu vou escrever isso aqui e vou deixar que vocês calculem o cálculo. Então, eu tenho que fazer a integral de menos 2 a 2 de x à quarta vezes 1 dx, dividir isso aqui pela integral de menos 2 a 2 de 1 dx, que é esse negócio aqui, tá? E multiplicar tudo isso daí pela função constante igual a 1. E depois eu tenho que fazer a integral de menos 2 a 2 de x à quarta vezes x ao quadrado sobre 4 menos 1/3, tudo isso aqui dx, dividido pela integral de menos 2 a 2 de x ao quadrado sobre 4 menos 1/3 ao quadrado dx, tudo isso aqui multiplicado por x ao quadrado sobre 4 menos 1/3. E aí, bom, quer dizer, eu não vou fazer a continha agora, mas quer dizer, tem que fazer. Bom, essa integral aqui é facinha, essa aqui também é facinha. Bom, essas aqui que são mais chatinhas, talvez, mas de todo jeito. Então, é só fazer esse cálculo e escrever. Isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser outro número, então isso aqui é uma razão de 2 números, é um número, isso aqui é outro número e pronto. Tudo bem? Professor, Oi, fala. então se, por exemplo, meu f de x fosse x à quinta, uma função ímpar, aí eu cancelaria então P0 e P2. Isso, aí, quer dizer, se a função fosse ímpar, esses dois caras aqui desapareceriam e só sobrariam esse e esse. Né? Se fosse x à quinta, você tem que fazer x à quinta vezes x ao cubo sobre 8 menos 3 décimos de x. Né? Aqui. Tá Bom, certo. e aí multiplicar por x ao cubo sobre 8 menos 3 décimos de x, que é esse cara aqui. Né? Valeu. Mas é o tipo da coisa importante, né? Por isso que é bom fazer, quer dizer, ver as aulas de exercício, fazer exercício, porque a gente tem essas sacações e bom, eu não fico perdendo tempo fazendo esse cálculo aqui, para descobrir que é tudo zero. Tá bom? Simplesmente o fato de que essa função é par, essa aqui é ímpar, então essa integral aqui dá zero. Pronto. Porque a integral é no intervalo simétrico em relação a zero, tá? Tudo bem? Então, quantas pessoas ainda sobrevivem? Tem mais gente ainda aí, gente? Tem. Tem sim, professor.
Então tá, então tem essa última questão. Essa aula vai até meia-noite, tá? Vocês não precisam se preocupar que já já a gente. Eu estou brincando, claro, mas então a gente tem essa última pergunta aqui, que é EDO. Bom, para usar um método de EDO qualquer, e bom, aí tem um método ponto médio aqui, por que não usar isso, tá certo? Acho que não pede para usar o método ponto médio, mas, bom, como está esse aqui, a gente. Ah, não, está dito aqui, usar o método ponto médio, tá? Então tá, então desculpa, gente, eu me apressei. Alguém tem alguma pergunta sobre a questão 3? Alguém quer fazer alguma outra pergunta ou posso continuar? Professor, você pode só Fala. voltar na resolução dela para tirar foto aqui para terminar de copiar? Mas eu vou botar tudo isso no site, não tem. Eu vou botar isso aqui, vou fazer um PDF e botar lá, não preciso copiar nada não. Tá bom, obrigado. Não, se você quiser, tá aí. É isso aqui que você queria? Isso, obrigado. Pronto. Foi, valeu. E o resto, mas assim, vai estar tudo no site daqui a pouquinho. E, bom, isso aqui eu posso colocar imediatamente. A gravação é mais complicada, porque eu sequer consegui gravar hoje. Tem alguém aí que talvez coloque lá para mim, ou sei lá, compartilhe o link com vocês, tá? Então tá. Então vamos. Ah, tá. Bom, então agora é a questão 4. A questão 4 é de EDO. E vamos lá ver qual é a questão 4. Então tá. Então, está aqui uma equação diferencial ordinária. Eu não posso apontar, não sei como apontar para esse negócio aqui, sabia? Bom, todo jeito, tudo bem, vocês estão vendo aí a questão 4, e aí tem um EDO de y de t é igual a lambda y n menos y sobre n, tá? Onde y é o número de pessoas que... sim, isso é uma equação simplesinha, uma EDO simplesinha, é descrevendo como que boatos se espalham, que é a mesma coisa, como doenças se espalham, etc, etc, né? E aí tem uns parâmetros aqui, o parâmetro lambda e o parâmetro n. Bom, quer dizer, o que essa equação está dizendo é que a velocidade de propagação em cada instante, isto é, a derivada dy dt, isto é, a variação do número de pessoas que sabe por unidade de tempo, esse dy dt é isso, isto é, a velocidade de propagação do boato, da doença, da infecção, sei lá, né? É proporcional a um número que a gente chamou de lambda, é proporcional ao número de pessoas que sabem o boato ou que têm a doença, e também é proporcional a um número aqui, que é n menos o número de pessoas que têm a doença ou que sabem o boato, dividido por n. Bom, esse n grande aqui eu acho que bem claramente o total de pessoas na população. Se isso aqui fosse um modelo de propagação de doença, quer dizer, quer dizer, isso aqui é o número de pessoas, é a proporção de pessoas, né, que faltam pegar a doença ou que faltam saber do boato, né? Isto é, o número de pessoas, a diferença do número total menos o número de pessoas que sabem o boato dividido pelo número total. Então, isso aí é esse número n menos y sobre n, e n é o número total, quer dizer, é o número de pessoas na população que a gente está considerando, y é o número de pessoas que sabem o boato, e lambda é o quê? Bom, o lambda é um parâmetro de proporcionalidade, mas que nesse caso é bastante razoável achar que esse parâmetro aí é o número de pessoas que as pessoas que sabem o boato encontram por unidade de tempo. Por dia, por hora, sei lá pelo quê, né? Porque se a população tem 10 pessoas, é uma população pequenininha, mas ninguém sai de casa, aí só uma pessoa sabe o boato, pronto, né? E não vai falar com ninguém porque não encontra ninguém. Mas, por outro lado, se todo mundo se reúne todo dia para sei lá, para tomar café da manhã juntos, então uma pessoa que sabe o boato espalha para todos os 10 e, portanto, todo mundo sabe instantaneamente, né? Então, se esse número, esse lambda é grande, o boato espalha rápido, se o lambda é pequeno, o boato... quer dizer, isto é, o número de encontros que uma pessoa que sabe o boato tem por unidade de tempo é esse parâmetro lambda. Tudo bem? Então, isso aí é a resposta de A, e eu não vou escrever nada disso, que eu já falei
bastante. Tudo bem? Tudo certo, professor. Então, vamos fazer o item 2. O item B, desculpa, que vale 2 pontos, mas isso é irrelevante para nós aqui. Tá? E aí a gente vai usar esse método ponto médio aqui, que está escrito aqui embaixo. Tá? Tá bom. Então tá, então vamos lá, vamos lá. Então tá aqui. Então, deixa eu escrever algumas coisas aqui para a gente lembrar. dy dt é igual a lambda y vezes n menos y sobre n. Né? E aí, o enunciado... Bom, aí tá. Então, para um grupo de 100 pessoas, isto é, a população é 100 pessoas, e, portanto, o n grande é 100, com 2 contatos por hora. Bom, aí a unidade de tempo que a gente está usando aqui é hora, e 2 contatos por hora, quer dizer, esse lambda aqui é 2 contatos por hora, né? Onde 10 pessoas iniciam a propagação de um boato. Bom, então aí, como isso aqui é uma equação diferencial ordinária de grau 1, a gente precisa de uma condição inicial, que é o y do instante 0, o y de 0 é 10, tá bom? Calcule quantas pessoas saberão do boato após 2 horas usando o método do ponto médio com h igual a 1. Então, a gente vai usar esse método do ponto médio, mas de todo jeito. Então, deixa eu voltar aqui aqui. Então, bom, peraí, o item B aqui, n é igual a 100, lambda igual a 2, é a unidade de tempo, mas isso não importa de tempo é 1 hora, mas e aí assim, y de 0, né, é igual a 10, são 10 pessoas, então, bom, então tá, então a gente está, y é 0, então estamos resolvendo o problema de valor inicial, y' é igual a lambda, aliás, é isso, 2y vezes... Bom, então eu vou escrever esse n sobre n como 1, menos y sobre 100. Né? E y de 0 é igual a 10. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Quer dizer que isso aqui é exatamente isso daqui, com lambda igual a 2, n igual a 100, aí eu escrevi n sobre n é igual a 1 e y sobre n é igual a y sobre 100. Ok, e aí a gente tem, então tá, então a gente vai usar então eu vou escrever aqui, y n mais 1 é igual a yn mais, deixa eu aumentar, mais h vezes f avaliada onde? Bom, notem uma coisa interessante aqui, o que é f de x? Isso aqui, ó, que é f de ty, desculpa, f de ty, que, como vocês podem ver, depende apenas de y. Né? Então, esse t aqui não aparece explicitamente nessa fórmula aqui, só aparece y, e, portanto, essa função é uma função que depende apenas de y. Isso aqui é uma equação diferencial chamada autônoma. O nome autônomo não é muito importante. O que é importante é notar que esse f de ty aqui, na verdade, é um f de y apenas. Tá? Então, ao usar essa fórmula aqui, eu não preciso pensar nessa primeira variável tn mais h sobre 2, etc. e tal, porque não existe esse negócio. Tá? Tudo bem? Então, eu vou voltar lá e vou fazer agora f. Bom, f depende apenas da variável y. E qual vai ser essa variável y que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar y, eu vou fazer... Bom, isso aqui, o que vai aparecer aqui é exatamente o método de Euler com o tempo, metade do tempo. Tá? Então, vai fazer h sobre 2 vezes, f de yn. Tá bom? Desculpa, gente, eu sei que eu estou mudando meio rápido demais, mas olha aqui. Quer dizer, eu tenho que fazer... Bom, yn mais 1 é igual a yn mais h vezes k2, onde k2 é isso aqui. O que é isso aqui?
F, bom, esse T mais H sobre 2, Tn mais H sobre 2 não importa, porque não aparece. Aí vai aparecer YN mais H sobre 2 vezes K1. O que é K1? K1 é F de YN, que é exatamente o que eu escrevi lá. Tudo bem? Então, vou voltar lá. Então, é exato isso aqui, tá bom? Então tá, então vamos calcular. Bom, então tá, então, y de 0 é igual, bom, a y de 0, a y0 é igual a y de 0, que é 10. Né? Então, y de 1 é igual ao quê? Y de 1 é igual a y de 0, y0 mais h é 1. H é 1, professor. H é 1, né? É 1 vezes f de y0 mais h sobre 2, que é meio de f de y0. Y0. Tá, mas isso aqui é igual, então, a y0, que é 10, mais f de 10, mais 1 meio de f de 10. O que é f de 10? F de 10 é 2 vezes 10 vezes 1 menos 10 sobre 100. Tudo bem? E isso daqui, então, é igual a... Isso aqui, então, é igual a 10 mais... Bom, f de... Bom, então tá, deixa eu tentar fazer isso. E essa continha aqui dá quanto, hein? Esse 2 e esse 2 cancelam, fica 10 vezes 1 menos 10 sobre 100, que é 1 menos 1 décimo, que é 9 décimos, né? Então fica 10 mais 9 décimos. Tá certo isso, gente? Eu tô fazendo alguma conta errada. Eu acho que eu fiz essa conta aqui antes. Deixa eu ver se eu tô... Zero. 1 menos 1 décimo. Quanto que é 1 menos 1 décimo? É 9 décimos, tá? Então, 10 vezes 9 décimos é 9. Então, eu tenho a impressão que isso aqui é 19. O que vocês acham disso? Acho que é 19 mesmo. Acho que é 19. Sim, Então, professor. a gente concorda democraticamente que é F de 19, é? Então, eu sou um professor democrático, Isso. é F de 19. Então, isso aqui é 10 mais F de 19. E F de 19 é 2 vezes 19. Ops, não. Tá. 2 vezes F de 19, que é. 2 vezes 19 vezes 1 menos 19 sobre 100. Bom, e aí. Então, deixa eu mudar isso aqui lá para cima. Isso aqui é 19. E aí, a gente faz essa conta e isso aqui dá algum número que eu tenho a impressão que esse número é... Eu tenho a impressão que esse número é 40,78, ou pelo menos 40,78. Se alguém quiser ter a gentileza de... Então, vamos ver. 1 menos 19 sobre 100 é tipo 1 menos 0,2, né? Então, isso aqui é 0,8. 2 vezes 19 é quase 40, vezes 0,8 de 40, então quer dizer, não está totalmente absurdo. Mas se alguém Eu quiser... fiz a calculadora, deu a mesma coisa. Então Deu tá. Então, 40,78. uma democracia com duas pessoas, tá boa a democracia, tá? Então tá bom. E aí, bom, então tá. Então Y1 é isso aqui. E aí a gente tem que calcular 2 passos, tá certo? É esse que pede lá. Deixa eu ver aqui. Sim, 2 passos. 2 passos, né? Após 2 horas, tá? Então o passo é de 1 hora, então a gente tem que calcular o próximo mais um passo. Então a gente tem que fazer tudo de novo. Tá? E aí vai ser mais divertido ainda. Então a gente calcula y2 é igual a y1 mais h, que é 1 vezes f do que? De y1 mais h sobre 2, que é meio de f de y1.
Tá certo? Só para estar aqui. Y1H, que é 1 vezes F de Y1 mais H sobre 2, que é meio vezes F de 1, Y1. Tá? E a gente calcula isso aqui, aí substitui os valores, isso aqui dá 40,78, é isso? 78. E aí mais F de, 40,78 mais meio de 2 vezes 40,78, aí o ponto decimal e agora a multiplicação ficaram iguais, escrevi vezes 1 menos 40,78 dividido por 100. E aí, gente, a tal coisa, alguém faz essa conta, e eu acho que eu fiz essa conta, e o que eu obtive, pelo menos, foi 86, etc. E aí você faz a conta e dá 86,32. Bom, alguém mais, alguém quer participar da minha escolha democrática desse último valor aqui? O meu deu a mesma coisa que o seu, professor. Então, uma democracia com 2 pessoas, de novo, parece excelente, mas se alguém mais quiser democraticamente votar em 86,32... Eu voto. Tá, legal. Então, pronto. Então, a democracia acabou aqui. O resultado deve ser esse aqui. Isso quer dizer que 86 pessoas e 1/3 de uma outra pessoa sabem do boato agora. É depois de 2 horas. Tudo bem? Bom, é claro que, quer dizer, não tem 1/3 de pessoa, em geral, 1/3 de pessoa, o outro sabe, uma pessoa sabe ou não sabe, mas, bom, então tá, então depois de 2 horas, mais ou menos 86 pessoas devem saber do boato. Tudo bem? Fala. Não, eu ia perguntar isso mesmo, aí na resposta na prova eu arredondo, né, porque número de pessoas, aí eu coloco o número inteiro mais próximo. Isso, mas assim, quer dizer, é claro que isso é uma coisa tão pouco realista que, quer dizer, numa população a gente está falando de milhões de pessoas, sei lá, centenas de milhares de pessoas, né? Aí se 127.484 ou 485 pessoas pegaram uma doença ou sabem ou deixaram de saber um boato, é irrelevante, né? Então, é mais ou menos 86 pessoas, mas tudo bem. Quer dizer, por outro lado, você escreveu 86,32 pessoas sabem do boato, é meio esquisito, né? Então, acho que é melhor arredondar mesmo. Tá certo, obrigado. Falou. Professor, gente, isso aí termina a última questão da prova. Alguém tem mais alguma pergunta? No caso, professor, eu só queria saber, nessa P2, vai poder levar calculadora também? Ou... Acho que vai, acho que vai. Mas, assim, eu não preparei a prova, não estou sabendo direito, não, mas... Então, olha, várias pessoas já me perguntaram isso, inclusive no início dessa aula. Se não puder levar a calculadora, é porque as contas são fáceis. Então, eu, Gabriel, no lugar de vocês, preferiria isso, tá? Mas leve calculadora de qualquer jeito, tá bom? Perfeito, professor. Obrigado. Falou, gente. Olha só, bom, então tá, então a aula terminou, tudo bem, a menos que alguém queira fazer alguma outra pergunta, mas eu gostaria que as pessoas que gravaram isso, ou acham que tentaram gravar, ficassem um pouquinho e a gente pudesse falar sobre o assunto. Pode ser? Sim, eu ia falar agora, professor, eu fico para falar contigo sobre isso. Então tá, e tinha uma moça também gravando, não tinha? Sei lá como... Ela vazou, talvez? Foi como eu disse, o